Meus queridos, como prometido, vim falar para vocês sobre IPCA 2050 ou Tesouro Renda Mais 2065. Qual que é o melhor entre os dois? Resolvi fazer esse vídeo para vocês, que eu prometi lá no Rumo ao 100k que ia falar sobre essa parte da minha carteira. Consegue ver aqui que na parte Tesouro Direto eu já tenho 5,72% da minha carteira em Tesouro Renda Mais. E esses dias eu estava respondendo algumas perguntas no grupo de perguntas da mentoria e um dos alunos me perguntou o seguinte, o cara esperto, cara estudado, tá assistindo as aulas, e aí surgiu a seguinte dúvida: Léo, qual que é mais vantajoso? Eu investir no Tesouro IPCA mais 2050 ou o Tesouro Renda Mais 2065? Olha o nível da pergunta, porque apesar de saber que a duration do Renda Mais 2065 é maior do que a do IPCA mais 2050, eu sei que os custos do IPCA mais 2050 são menores do que o Renda Mais. Como que nós faz a conta para saber qual que é o que compensa? Se eu for manter em 2, 3 anos, qual que compensa mais? Se eu for manter 10 anos, qual que compensa mais? Se eu for levar até o vencimento, qual que compensa mais? Então decidi fazer esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser, rapaz, mas vai ser conteúdo. Os mimizentos já pode, ó, vazar, e aqui vai ser conteúdo denso. Aula para você aprender de verdade. Esse vídeo, inclusive, deveria ser exclusivo só da mentoria. Falando verdade, hein? Então vamos lá. Para você começar a entender as coisas e para você conseguir ter um grau de clareza e de conhecimento para conseguir comparar esses dois tipos de títulos, primeiro, a gente tem que tentar entender o que é a duration e por que para investir em marcação de mercado a gente prefere o Tesouro Direto e, preferindo o Tesouro Direto, a gente prefere alguns tipos de títulos específicos do Tesouro Direto. Então, quando a gente entra aqui, por exemplo, no Tesouro Direto, a gente tem Selic 2031, que inclusive mudou, né? Lembra que era 2029? Então, Selic 2031, pré-fixado 29, pré-fixado 32, pré-fixado 37 com juros semestrais. Aí começa os IPCAs, ó. IPCA 2032, 37 com juros semestral, 40, 45 com juros semestral, 50. Aí vem os Renda Mais, Educa Mais. Qual deles é o melhor? E aí, a resposta aqui precisa realmente de estudo, galera. Precisa realmente você sentar a bunda na cadeira pra você estudar. Porque não existe esse negócio de me fala qual que é o melhor. Depende de qual é o tipo de objetivo que você tem. Então, por exemplo, se você quer manter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, você não pode se dar ao luxo de sofrer marcação a mercado. Se você não pode sofrer marcação a mercado, você tem que colocar o seu dinheiro no pós-fixado. Nossa, Léo, surgiu aí dois termos que eu não sei: marcação a mercado e pós-fixado. Eu vou te explicar o pós-fixado e a marcação a mercado para você entender. Eu vou deixar este vídeo aqui. Lá eu explico bem direitinho o que é marcação a mercado. O nome é sugestivo, mas poucas pessoas que investem na renda fixa sabem de marcação a mercado. Por isso que renda fixa não é tão fixa quanto você imagina. Na verdade, a renda fixa só é fixa se você manter até o vencimento ou se você compra um pós-fixado. Por isso que a gente mantém reserva de oportunidade, que você não pode perder dinheiro da reserva de oportunidade, tá guardando para oportunidade, e a reserva de emergência, que você também não pode perder dinheiro, porque se acontecer alguma emergência, você precisa dela. Esses dois tipos de dinheiros a gente coloca nos pós-fixados, que não tem alteração do valor inicial. Se eu coloco R$1.000, essa é a regra do pós-fixado, tá? Se eu coloco R$1.000 lá, nunca, em hipótese nenhuma, eu vou chegar lá e vai ter 990. Eu vou querer sacar e vai ter 980. Não, vai ser sempre 1.000 mais um jurinho. 1.000 mas, então, se o juro for baixo, 1.001, 1.002. Se o juro for alto, como tá no Brasil, 1.015, 1.150. Percebe que o pós-fixado ele só te acrescenta juros. Então, ele é realmente sem alteração e sem possibilidade de marcação a mercado. E dito isso, a gente começa já a segregar aqui. Porque o Tesouro Selic, só existe um título agora de Tesouro Selic no Tesouro. Antes existiam dois, agora só existe um. E ela é a única opção aqui do Tesouro Direto para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Léo, eu quero investir em reserva de emergência. Vou pegar o híbrido, que é o IPCA mais? Não, você não vai, você vai pegar o Selic. Tá vendo? Ah, mas vai render. Nós não estamos aqui pensando em quanto que vai render. Não, pós-fixado eu tô pensando em sobrevivência. Eu não invisto na reserva de emergência, na de oportunidade, pensando em multiplicar meu dinheiro o máximo. Não, é só para poder deixar o dinheiro lá vencendo a inflação. É só isso. Esse é o objetivo. Tem gente que fala assim: pô, Léo, eu quero investir na minha reserva de oportunidade. O que você acha de eu colocar em ação perene? Porque é ação perene mesmo. Aí você quebra minhas pernas, meu amigo. Aí você me rebenta. Não existe isso. Reserva de emergência de oportunidade, sem discussão, tá? Sem discussão. A não ser que você queira fazer alguma merda. Mas sem discussão.
é pós-fixado, é CDB de bancão, Selicão, é isso, não tem pra onde correr. O objetivo não é fazer você ficar milionário investindo na reserva de emergência. Daí a gente começa a jogar o jogo de gente grande na renda fixa. Inclusive, eu só permito os meus alunos falarem que investem em renda fixa se eles forem ganhar com marcação de mercado ou spread de taxa. Aí eu permito que eles falam que investem em renda fixa. Porque se for só para guardar na reserva de emergência, reserva de oportunidade, não é investimento. Você tá guardando dinheiro ali num pós-fixado. Não consideramos isso como investimento. O cara que é grande e desenvolvido nesse mundo da renda fixa, ele vai ganhar dinheiro também na renda fixa. E a renda fixa tem possibilidade de você ganhar, inclusive, até mais do que na renda variável, dependendo do momento, com marcação a mercado. Por isso é tão importante você entender marcação a mercado. Então eu te expliquei o que é pós-fixado. E agora, para você entender o que é marcação a mercado, vou deixar recomendado este vídeo aqui para você. A gente vai continuar avançando aqui no nosso aprendizado. Aí você abre esse vídeo aí, deixa numa segunda aba e volta aqui pra gente terminar esse vídeo primeiro, beleza? Depois, quando a gente fala de marcação ao mercado, a gente tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que só querem ganhar a taxa que tá aqui mesmo. Então é a pessoa que ela compra para poder manter até o vencimento. Quem compra para manter até o vencimento não tem marcação de mercado, porque como ele vai manter até o vencimento, a marcação de mercado vai ser zero, vai ser entregue o que foi prometido a ele. Apesar do título oscilar o seu valor durante a caminhada, no final da caminhada vai ser aquilo lá mesmo. É como se, por exemplo, se tivesse comprado um carro e o vendedor do carro prometeu e garantiu para você que a média de quilômetros por litro rodado é de 11. E aí você começa a andar no carro e aí logo no início da sua jornada é subida. Tá subindo. Se tá subindo, gasta mais gasolina. Se gasta mais gasolina, a média você vai olhar lá, tá 7. Gastou mais. Perdeu. Só que depois é descida. Aí a descida você faz 18. Na média, quando você chega lá na chegada, chegou lá no final, a média foi 11 km por litro. A mesma coisa aqui no Tesouro Direto. Se você tá investindo e a taxa sobe, você perde dinheiro na marcação ao mercado. Se você está investindo e a taxa desce, você ganha dinheiro na marcação ao mercado. E você pode encarar essa informação que eu acabei de te passar de duas formas. A primeira, você pode decorar o que eu te falei, que é o que a maior parte das pessoas te sugerem, né? Quando a taxa sobe, você perde com marcação de mercado. Quando a taxa cai, você ganha com marcação de mercado. Você pode só decorar isso, repetir isso e nunca saber explicar pra ninguém. E aí, volte e meia, você vai ficar esquecendo, vai ter que pesquisar de novo. Ou você pode aprender estatisticamente, matematicamente, por que que isso acontece. Eu te mostro matematicamente por que que isso acontece. E você nem vai precisar pagar nada não, tá? É no vídeo gratuito. Dito isso, pra quem quer ganhar com marcação de mercado, e agora a gente vai começar a falar sobre o tesouro que eu tenho dentro da minha carteira, pra quem quer ganhar com marcação de mercado, que são ganhos exponenciais, e aqui já se subentende, pra ganhar com marcação de mercado tem que cair a taxa Selic, logo a gente vai começar a comprar esses títulos quando a taxa está muito alta, a gente vai preferir títulos de duration mais alta. Opa, outro termo. Anota os termos que você não sabe, tá? Pós-fixado, você não sabia, agora você sabe. Se não aprendeu, depois volta o vídeo, escuta de novo o que eu te disse. A maior parte aí não sabe marcação ao mercado, que é outro termo, você vai aprender. E agora, duration, são termos de renda fixa. A duration é um pouquinho mais complicada. E a duration, realmente eu vou precisar que você assista uma aula. Inclusive, essa aula está exclusiva na mentoria e ela tem 25 minutos. Então não vou pausar o vídeo aqui para te explicar o que é duration, porque precisa de 25 minutos para poder explicar para uma pessoa que está construindo conhecimento junto comigo lá dentro da mentoria. Então vai demorar. Vou fazer o seguinte para poder facilitar a sua vida. Vou disponibilizar esse vídeo aí para os membros, tá? Para honrar quem é membro e quem não é, tomar a decisão logo de ser membro, que você vai me ajudar pra caramba no canal. Não é nem por causa do dinheiro não, porque é merrequinha lá e o YouTube fica com a metade. É só porque quanto mais membros o canal tem, mais o YouTube divulga o canal. E nós temos um sonho de bater 1 milhão de inscritos. Então quanto mais canal a gente tiver, mais o YouTube vai mostrar minha carinha pra galera. E aí talvez mais gente clique no canal e assista os vídeos. Não sei se você chegou aqui agora, mas justamente talvez a tela tenha aparecido pra você, porque alguém decidiu se tornar membro, tá? Então pode ficar tranquilo que os membros são extremamente honrados. Então, partindo para a marcação ao mercado, a gente sempre vai preferir títulos com duration longas. E as durations mais longas são aqueles títulos que têm os vencimentos mais longos. Então, quais são os títulos que têm os vencimentos mais longos? O Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra vence lá em 2084. Imagina, quando eu tiver mais 60 anos, quando eu tiver 88 anos, eu que sou jovem, 88 anos. E tem aqui o Tesouro IPCA 2050, que vence em 2050. Tem um peguinha nesse negócio, porque a duration, ela diminui se tem fluxos de pagamento. Eu vou dar aqui o resultado para vocês, se você quiser entender como que a gente chegou nesse resultado, precisa assistir as aulas que eu vou disponibilizar lá para os membros, tá? Mas a duration de títulos que não tem cupons, ou seja, não tem pagamentos, você investe hoje e vai receber tudo lá no final, investir R$100 hoje. E eu vou esperar até 2050 para poder receber o restante, que é o funcionamento do Tesouro IPCA mais 2050, que é o que a gente chama de NTNB principal. Neste caso, se eu investir aqui R$100 nesse IPCA mais 2050, eu vou ficar recebendo juros, e só vou receber
receber esse dinheiro na minha conta em 2050. Então, a duration é igual ao tempo de vencimento, se não existe cupons de pagamento. Vamos fazer aqui um exemplo bem bacana para você. Neste caso, como o tempo de vencimento é igual a duration, como o tempo de vencimento é igual a duration, e o vencimento está lá em 2050, vou considerar que agora é 2026, faltam 24 anos para chegar em 2050, correto? Se faltam 24 anos para chegar em 2050, eu tenho uma duration de 24. Peguinha, aqui vence em 2045. Logo, teoricamente, teria 19 anos de duration, que são 5 anos a menos do que aqui, né? Só que aqui tá errado, não é 19, porque tem juro semestral, e o juro semestral diminui demais a duration. E você tem que aprender a calcular isso aqui. Não que você vai ficar calculando, mas só pra você entender como que funciona, tá? E aqui a duration seria aí na casa dos 12, talvez 11. Bem menor, tá vendo? Bem menor. E por que, Léo, que eu preciso saber a duration? Porque a duration, e aí agora você pode anotar isso também, tá? A duration dita a volatilidade do título. O que é a volatilidade? É o quanto o título sobe e cai. Uai, Léo, mas não era renda fixa? Renda fixa, se for pós-fixado, o valor inicial não cai. Mas se for pré-fixado ou híbrido, que é o IPCA+, o valor do título muda. Você só não vai sofrer marcação ao mercado se você manter até o dia do vencimento. Senão, você vai sofrer marcação ao mercado. Você vai ficar volatilizando o seu patrimônio. Quem foi que já comprou? Digita aí nos comentários. Quem comprou Tesouro Renda Mais pensando que o título não variava e viu o Tesouro Renda Mais negativo? Agora ele tá positivo aqui na carteira, mas passou bastante tempo negativo. E eu posso te mostrar isso até aqui, dentro do próprio Tesouro. Você digita aí, ó, histórico de taxas do Tesouro Direto. Aí você vem aqui, histórico de preços e taxas. E aqui, ó, a gente vai colocar o próprio Tesouro Renda Mais, ó. Tesouro Renda Mais, eu vou colocar aqui o 2065. Olha isso aqui que doideira. Eu tô olhando o preço dos últimos 30 dias, mas eu vou colocar aqui dos últimos 12 meses, que ele volatilizou bastante. Olha só, o preço dele. Imagina só, você comprou aqui o Tesouro Renda Mais em dezembro de 2025. Você pagou R$ 202 para comprar um título dele. Você pagou isso aqui. E ele caiu lá em janeiro de 2026 para 173. Uai, eu perdi, Léo, R$ 29. Eu perdi quase 30% do meu dinheiro. Renda fixa? É. Tá vendo a importância de você saber o que é marcação de mercado e o quanto que a duration influencia na marcação ao mercado? Porque a duration é o que dita a volatilidade. Ó, em janeiro eu comprei 175, meu preço médio tá aqui, ó, R$ 175, né? Tá lá, preço médio. E olha só o que aconteceu. Daqui subiu, já chegou a valer 200. Ou seja, eu cheguei a ganhar um pouquinho de dinheirinho ali. E agora já tá aí na casa dos 177, 180. Então, quando a taxa começa a cair, você começa a valorizar seu título para honrar com a data do vencimento. Para entender isso, você tem que assistir esse vídeo de marcação ao mercado, beleza? Vai ficar bem simples. Hoje eu falo, parece meio nebuloso, mas quando você assistir esse vídeo vai ficar claro como águas limpas, branco como a neve, tão certo quanto a volta de Jesus, beleza? Dito isso, e sabendo então que os títulos eles oscilam de preço e a duration tem a ver com a volatilidade, você pode fazer uma aproximação. Isso é só uma aproximação. Não é bem certinho assim, mas é só uma aproximação. Para cada ponto percentual de subida ou descida da taxa, qual taxa, Léo? Essa taxinha aqui que você vê, tá vendo? Por exemplo, a gente vai pegar lá o Tesouro Mais 2050. Tá vendo aqui que tem IPCA e essa taxa aqui, ó, 6,92? Então, imagine que essa taxa, ela pode subir para 7,92, que ficou um tempo, lembra? E pode descer para 5,92. É isso que eu tô dizendo, ó. Para cada 1% que sobe ou desce a taxa para 7,92 ou para 5,92, o título vai subir ou descer a duration. Como assim, Léo? Olha que doideira que eu vou te explicar aqui agora. Se a duration do IPCA 2050 é 24 anos, que é o tempo médio para eu receber meu dinheiro de volta, porque eu só vou receber meu dinheiro de volta lá em 2050, por isso que quando não tem cupom, a duration é igual ao vencimento. Se aqui é 24 anos, significa que se subir 1% da taxa, e eu falei para você que na marcação de mercado, quando sobe a taxa, o seu título desvaloriza, você não precisa acreditar em mim, a gente consegue ver isso aqui no Tesouro Direto. Perceba, pegando aqui o IPCA+, 2050, que é o que a gente tá falando lá, tá? Vou pegar aqui nos últimos 6 meses. Ó, quando o preço aqui, a gente tá no preço, tá vendo? Quando o preço sobe, tava 828, subiu para 918. O que aconteceu com a taxa? Olha lá, a taxa caiu de 7,16 para 6,76, tá vendo? Então, quando a taxa cai, perceba, ó, vou até riscar aqui para ficar bem fácil de você entender, ó. Vou riscar de outra cor aqui para não bagunçar, ó. Azulzão aqui, ó. Ó, quando a taxa cai, olha só o que acontece com o preço. Vou clicar aqui no preço, ó. Presta atenção, vou clicar no preço, ó. Olha o que acontece com o preço. Sobe, tá vendo? Quando a taxa cai, o preço sobe. E o contrário é positivo. Quando a taxa sobe, vamos pegar esse finalzinho aqui, ó. A taxa subiu aqui, não foi, ó? A taxa subiu. Quando a taxa sobe, o que acontece com o preço? Olha lá, o preço cai. Então, não precisa confiar em mim. São dados do próprio Tesouro Direto.
E se você estudar a marcação ao mercado, conforme eu já te indiquei várias vezes aqui nesse vídeo, você vai entender isso. Quando a taxa sobe, o seu título cai. Quando a taxa desce, o seu título sobe. Então a gente só vai investir para marcação de mercado quando a gente tem a perspectiva de queda da taxa. Por isso que ficou tão famoso o IPCA+, IPCA mais 6 é o melhor investimento do mundo. Aí bateu 7, né? IPCA mais 7 nunca mais vai se repetir. Todo mundo tava falando disso. Vocês lembram que tava todo mundo falando disso? Era vídeo só disso. Inclusive eu gravei a respeito. E aí todo mundo falava disso e realmente estava em oportunidade, mas a bolsa também estava em oportunidade. Nós amassamos de investir em ação, as ações subiram pra caramba, o Bovespa subiu 47% e agora no IPCA continua IPCA mais 7. As ações não estão mais em oportunidade, mas ninguém mais fala do IPCA mais 7. O que aconteceu? O investimento que era sublime, supremo e infalível deixou de ser? Ou é só porque é muito modinha mesmo as informações do YouTube? Eu aposto com você que vai começar a sair. Se sair esse vídeo aqui no canal, sair mais um, você vai ver que vai virar uma modinha de novo, porque é meio que tendência, né? Toma cuidado com modinhas, às vezes elas te enganam. Dito isso, voltando lá pra nossa tela, ó, se eu falo pra você que a duration do IPCA mais 2050 é 24 anos e que se vai subir ou descer uma taxa, ele volatiza o equivalente à duration, significa que se a taxa subir de 6,92 para 7,92, eu vou perder 24%. Eu invisto lá R$100 e fico 76 na renda fixa. Eu só recupero esse dinheiro se eu manter até o final. Se eu não manter, se eu quiser tirar antes, eu perdi dinheiro. E se cair para 5,92? Opa. Aí eu ganho 24%. Aí é bom demais. A pessoa cai 1% em um ano. Já pensou isso? Você ganhou 24% na renda fixa em um ano. No investimento de renda fixa mais seguro que existe, que é o Tesouro Direto. Dito isso, você entendeu por que a galera investe, por exemplo, quem tem o objetivo de marcação mercado. O porquê que eles investem no 2050 e não no 2040. Porque o 2040, você já aprendeu, como não tem juros semestrais, é igual a data de vencimento. Nós estamos em 2026, até 2040 tem 14 anos. Imagina que você investiu aqui e o seu amigo investiu aqui. Você, se a taxa cair 1%, vai ganhar 14%. E o seu amigo, se a taxa cair 1%, vai ganhar 24%. Se o objetivo de vocês é marcação a mercado, a famosa M2M, Market to Market, ou MAN, que o pessoal fala, né? No português é MAN, marcação a mercado. Em inglês é Market to Market, que é marcação a mercado em inglês. Faz sentido, então, eu pensar que eu quero o tesouro com a duration mais alta. Léo, eu entendi, mas aí surgiu esse tesouro aqui, ó, que é o que tem investimento mais longo, tá vendo? 2084. Vamos calcular a duration dele? Como que funciona a aposentadoria renda extra? Ele rende e depois fica 20 anos te pagando uma aposentadoria mensal. Então, se ele vence em 2084, em dezembro de 2084, eu tiro 20 anos, que é quando tem esses pagamentos mensais aqui. Significa que ele vai ficar até 2065 rendendo. Então, de hoje até 2065, olha que doideira. De hoje até 2065, ele vai render sem me gerar nenhum fluxo. Então, aqui eu já tenho 40 anos de duration. Opa, se lá tira 1%, valoriza 24, aqui tira 1%, valoriza 40. Opa, tô começando a gostar, Léo. Tô começando a entender o porquê que o pessoal tava falando tanto desse título aqui. Tô começando a entender. Só que aqui são 20 anos de fluxos. Não vai ser 20 anos, porque como tem fluxo, não vai ser igual ao vencimento. Mas ainda dá uma queirelinha aqui. Já fiz as contas para vocês. Na aula sobre duration eu explico muito melhor sobre duration, como que ela funciona, como que você calcula, calculadora para isso, regra do... Aquela aula tá absurda, realmente. Só aquela aula lá deveria valer o valor de um curso aí de renda fixa que eu pago. Eu já comprei curso de renda fixa R$600 e não ensinava aquilo lá. Loucura. Mas dando um spoiler para vocês aqui, no Tesouro IPCA mais 2050, a duration está de 22,92, bem exatinho, usando a fórmula. E a duration no Tesouro Renda Mais 2065 dá 43,66 anos. Então você consegue perceber que, vamos aqui para o primeiro ensinamento, ó, que você está consolidando os dados, seu hipocampo precisa consolidar dados de maneira organizada para você aprender, senão você vai bagunçar isso aí e dormiu, amanhã você acorda e não sabe mais nada. Vamos consolidar aqui, ó. Quanto maior a duration, maior a volatilidade do título. Só que se eu quero volatilidade para ganhar com marcação ao mercado, eu vou escolher que tem mais volatilidade propositalmente. Então eu vou normalmente escolher o que tem maior duration, beleza? Tá aí tudo bem. Se eu calculei e vi que o Renda Mais, vou até dar um zoom pra vocês enxergarem melhor. Se eu calculei e vi que o Renda Mais 2065 tem uma duration bem maior, quase o dobro do que o IPCA+, fica óbvio que, teoricamente, na marcação de mercado, eu vou receber mais no Renda Mais do que no IPCA+. Não é verdade? Verdade, tudo certo. Aí eu fiz uma simulação aqui pra vocês, só pra vocês entenderem e consolidarem os dados, ó. Vamos supor que tá IPCA mais 7% nos dois. Aqui a gente consegue ver que o Renda Mais tá IPCA mais 6,97 e o 2050 tá IPCA mais 6,92. Basicamente os dois tá IPCA mais 7, só pra facilitar aqui e fazer os exemplos. Se eu compro a 7 e o título continua a 7, eu não ganhei com marcação de mercado, concorda? Eu comprei a 7. A marcação de mercado só acontece se sobe ou se desce a taxa. Se ficou 7, eu não ganhei. Então 0% de marcação de mercado aqui, ó. Tá vendo?
vendo? 0%. Agora eu vim simulando quedas de 0,2%, de 7 para 6,8, de 6,8 para 6,6, de 6,6 para 6,4, de 6,4 até 5. Então é a queda de 2% da taxa, de 7 para 5. Perceba como gera marcação a mercado nos dois títulos. Se cair 2% de taxa, de 7 para 5%, se isso aqui, ó, presta atenção, que se no IPCA mais 2050, o IPCA mais 6,92 vai para IPCA mais 4,92, que não é tão difícil assim. Se a gente pega aqui o IPCA, ó, vamos pegar aqui todo o período. Olha como que era a taxa aqui no Tesouro IPCA mais 2045, que o IPCA mais 2050 é novo, né? Então, aqui em 2025, ó, o 45 saiu e entrou o 2050. Por isso que aqui tem essa queda, né? Porque não é mais negociada as taxas. Mas presta atenção, o quanto que este título, que basicamente é a mesma coisa do 2050, negociava em 2020. Ó, era IPCA mais 3,41. Olha aqui, IPCA mais 2,98. No pico aqui, ó, tava IPCA mais 5, IPCA mais 5,4, até que surgiu o IPCA mais 2050. Pega todo o período, ó, ele já surgiu a 7,47, lá em fevereiro de 2025, ano passado. E aí ele até caiu aqui bastante, foi para 6,77, ou seja, caiu 1%. Quem comprou aqui e vendeu aqui ganhou 25% de valorização. Em quantos meses? Ó, foi mês 2 pro mês 7, em 5 meses. 25% na renda fixa em 5 meses. Você entende? Então aqui eu te mostro as possibilidades de marcação ao mercado. Perceba, aqui 0%, se cair 0,2 eu já ganho 5%. Se cair 0,4, quase 10%. Se cair 2% eu ganho 58,82%. Então imagina que isso aqui acontece no curto prazo, em 2, 3, 4 anos. É bom demais, porque qual que é o meu risco nesses tesouros? O meu risco é ter que ficar com ele até o vencimento. Se eu fico com ele até o vencimento, ele vai me pagar IPCA mais 7, que não é ruim. É 7% de rendimento real, não é ruim. Pode ser maior na renda variável? É óbvio que pode. A gente viu aí nas nossas carteiras, na sua carteira, inclusive. Se você está acompanhando o canal, você está vendo que a gente consegue mais do que IPCA mais 7 na renda variável. Para isso que a gente usa a renda variável. Mas pensa comigo, se uma parte da sua carteira pode render IPCA mais 7 na pior das hipóteses, porque IPCA mais 7 é na pior das hipóteses. Se ficar a taxa Selic de 15 e o Brasil nessa situação até 2084, você entende? Não tiver essa possibilidade de marcação ao mercado. Mas perceba que quando eu jogo isso para o Renda Mais, olha o quanto que a marcação de mercado é potencializada. É quase o triplo. A duration não é o dobro, mas quando a gente joga para quedas, é quase o triplo de rendimento. Então aqui com 0,2 eu já ganho 10%. Aqui com 1% de queda eu já ganho 55 aqui, enquanto aqui eu tô ganhando 25. Entende? Então, para marcação de mercado, o melhor é o Renda Mais. Até agora, foi só para te explicar tudo que o aluno entendeu, que ele já tinha esse conhecimento, né? Parabéns, inclusive, para esse aluno, que ele é esperto pra caramba. E aí ele fez a pergunta: Léo, mas compensa investir no Renda Mais do que no IPCA+, porque apesar aqui do rendimento do Renda Mais ser 30% maior, como que funciona os custos? Como que funcionam os custos? E aqui eu fiz duas planilhas, uma adicionando os custos, que é com spread, e uma outra aqui adicionando o custo de custódia. E a gente vai comentar sobre isso, que inclusive saiu alguns vídeos no YouTube falando que o IPCA mais 2050 era melhor porque tinha menos custo. Outras pessoas falando que o IPCA mais 2065 era melhor porque, apesar dos custos, rendia mais. Qual que é o que tá certo? Vamos fazer isso aqui matematicamente, porque nenhum mostrou essas contas matemáticas. A intenção aqui é que você não tenha dúvida, porque se eu falo pra você e peço pra você acreditar, eu sei, é ruim. Eu não acredito quando um cara fala assim: não, eu vou te falar aqui, mas acredite. Não vou te dar prova nenhuma. Até Jesus Cristo deu a prova da ressurreição, meu amigo. Ele deu a prova da ressurreição. E você não consegue provar uns númerozinhos desse aqui? Não confie em pessoas que não conseguem provar os seus argumentos, beleza? Principalmente se for do mercado financeiro. É meio difícil, hein? Envolve dinheiro aí, o seu dinheiro suado. É complicado. Então vamos pra essa planilha aqui. E aqui eu quero te mostrar primeiro o que acontece com o IPCA mais 2050 adicionando os custos. Olha, lembra que maravilha? A taxa real de retorno eu fiz a mesma coisa, ó, do 7 até o 5. Igual aqui, ó, marcação ao mercado puro, do 7 até o 5. Eu falei pra você que se você investisse a 7 e ficasse a 7, teoricamente você teria 0% de rendimento. Se a gente adiciona os custos para poder colocar spread, taxa de custódia, imposto de renda e tal, o quanto que eu teria líquido se eu investir lá no IPCA mais 2050 com IPCA mais 7 e passou 2, 3 meses eu saquei, tava IPCA mais 7 ainda. O que vai acontecer? Olha só, e aqui fingindo que você vai fazer o saque mais curto prazo possível, né, para poder todos esses spreads, essas taxas acontecerem. Olha só, se não mudar nada, você fica com spread para que o tesouro te recompre em até menos 3,26%, mais a taxa de custódia que é padrão no 2050, no IPCA 2050, que basicamente que é a famosa NTNB principal de 0,2% ao ano. Ou seja, se não oscila e você saca no curto prazo, a verdade é que você fica negativo 3,46. Tá vendo como que as taxas de administração, de custódia, isso influencia para você? Aí por isso que vem aquela historinha do FOF, paradoxal.
tarará, né? Enfim, depois a gente pode aprofundar sobre isso. Mas aí depois, lembra que eu falei pra você, se cai 0,2%, na marcação pura de mercado seria 5%. Lindo. Imagina, cair 0,2% já ganhar 5%, seria lindo. Mas vamos ver líquido, se eu vender, o quanto que eu tenho que pagar? Porque aqui agora eu já tive lucro. Então, ó, eu vou pagar um pouquinho de spread, então tem aqui o custo com spread, tem a custódia e agora tem imposto de renda. E aqui esse imposto de renda não é que cobra só 0,22 não, é porque sobre o patrimônio total que você vai ter, em percentual, quanto que foi de imposto, mas o imposto no curto prazo é 22,5%, tá? Mas aqui eu já fiz a conta para ficar bem bonitinho para você. Então perceba, pô, caiu de 5 para 1% de rendimento. Se cai 0,2 e eu vou lá sacar, eu ganhei foi 1%, não foi 5. Você entende que tem os custos aqui agora? Agora o negócio começou a ficar inteligente. Entendeu a pergunta do aluno? E aí sempre tirando os impostos então, ó, o spread, a custódia e o imposto. Percebe que se cair 2% da taxa, que aí, realmente, se cai 2% da taxa, eu ganho muita rentabilidade. Lembra quanto que é a rentabilidade? 58,88. Então, se eu ganho 58,88, eu ganho muita rentabilidade, aí justifica os custos. Que aí eu pago lá 0,2, aí eu pago lá spread 5%, tudo bem, porque eu ganhei 58,8. Aí vai tira 10%, eu ainda fico com muito. Que aqui, no caso, o final ficou de 46,06, ou seja, eu perdi 12% de taxa. Vou até fazer uma continha aqui, ó. A taxa que eu ganho sobre a taxa original menos 1, a verdade é que eu perdi 22% da rentabilidade que eu teria só na marcação de mercado pura, fazendo o abatimento dos custos do imposto de renda para poder ter o rendimento líquido. Percebe então que não é um mar de brigadeiro, né? Vamos ver o que acontece no Renda Mais agora? Olha só, a taxa de custódia, um detalhe que eu quero deixar claro para você que está lá nas regras do Tesouro Direto. Aqui na aula da mentoria, eu deixo link da calculadora que eu vou mostrar, eu deixo o documento aqui do Tesouro Direto, eu deixo as planilhas que eu utilizo, tudo, né? Justamente para você ver que eu não tô tirando isso aqui do nada. É do próprio Tesouro Direto, tá? Se você quiser aí também, é só você baixar aí o curso avançado Tesouro Direto, beleza? Então, o Tesouro IPCA+, a NTNB principal, você vai pagar 0,2% ao ano, independente do que você faça. Se você mantém 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você mantém até o vencimento, é 0,2% ao ano. Beleza? No Tesouro Renda Mais, por isso que complica as continhas, se você mantém até o vencimento, você paga 0% de taxa de custódia. E é aqui que complica muita gente, porque tem muita gente que acha que você não vai pagar a taxa de custódia. Porque lá no Tesouro Direto tá falando, ó, vai pagar 0% de taxa de custódia. Mas isso é para quem mantém até o vencimento. Se você faz resgate antecipado, tem um custo de custódia, inclusive mais caro do que o IPCA normal. Por isso que agora começa aqui a conversa de adulto. Olha lá, vamos pegar a mesma coisa aqui agora. Vamos fazer a venda com spread. Perceba que o spread aqui é bem maior. Olha o spread daqui e olha o spread daqui. Perceba então que se eu compro IPCA+, não mexe na taxa, no final eu vou ficar negativo 3,46. Se eu faço a mesma coisa com IPCA Renda Mais, olha lá, eu perco 5,26. Tá vendo quanto é mais volátil, mais arriscado? Realmente é muito volátil. Tem uma volatilidade aí de 40%. É muita coisa, é quase um Bitcoin, né? É quase um Bitcoin da vida. Nem o Bitcoin caiu ainda 50% desse seu topo, né? Só que o lado positivo dele é que ele rende muito, porque tem muita volatilidade. Então quando vai pra cima, muito. Se cai a taxa, então ele vai render bastante. Olha aqui pra você ver, com o spread aqui, já fica mais alto. Olha lá, o rendimento já fica 3,03, aqui era 1%. Opa, tô começando a entender, Léo. Então, se a taxa ficar um pouquinho parada, me parece que é melhor o IPCA mais 2050. Mas se a taxa mexe, opa, tô começando a entender. Então, se a minha projeção, porque não tem garantia de... A gente não tem bola de cristal. Eu posso falar pra você que a minha expectativa é de queda da Selic e não cair. O próprio Banco Central esperava que em 2024 para 2025 ia cair a taxa Selic de 13,5 para 9. E subiu, foi para 15, né? Então, nem o Banco Central consegue prever muito bem a taxa Selic. Então, a gente não consegue prever. Pode piorar. Mas é fato que estamos num topo histórico, né? Então, a tendência convergente é para queda, ao invés de subir, beleza? Isso com estudo macroeconômico. E aí, olhando aqui, perceba, quando eu jogo lá para baixo, olha só, com spread eu já pago aqui uma cacetada de spread, né? Porque a marcação mercado puro seria 142. Eu já vou aqui tirando o spread e receber só 136. Então, tem o custo do spread aqui grandão. Tem o imposto de renda grandão. Eu fico, então, com líquido 112. Opa. Vamos ver aqui quanto que tem de diferença. Olha lá, com o meu de rentabilidade, 142 para 112, 30%. Aqui com o meu quanto? De 58 para 46 com o meu 12. E aí você fala, pô, aqui com o meu bem menos. Mas perceba, olha que doideira.
primeira, acabou que aqui embaixo comeu a mesma coisa. O spread, o imposto de renda comeu a mesma coisa. Só que a gente não considerou a custódia. Calma que a gente já vai para outra planilha que a gente vai considerar a custódia. Rapaz, esse vídeo ficou completo. Se você não se inscrever no canal, eu nem ia pedir para você se inscrever no canal, mas depois de 40 minutos, se você tá aqui até agora, você, se inscreve no canal que eu te prometo que eu vou te ensinar uma coisa nova todo dia. Você não vai ficar com dúvida aqui não. Quando você fica com dúvida, você digita nos comentários que eu gravo vídeo pra você, beleza? Podemos fazer esse contrato aí? Então beleza, a gente entendeu que o Renda Mais é mais vantajoso quando a taxa cai. Só que tem o problema da custódia. E aí olha só a taxa de custódia. Qual que é a regra do Renda Mais? Vamos agora para essa planilha aqui. A regra do Renda Mais é até 10 anos, se você saca antecipado, porque se você manter até o vencimento é 0%. Mas se você vai sacar antecipado, até 10 anos, você paga 0,5% ao ano. Se você mantém até 20 anos, você paga 0,2, igual o IPCA+. Se passa dos 20 anos, você paga 0,10. Então, se você vai receber essa marcação de mercado só depois de 20 anos, por exemplo, que aí já a duration já é de 20 por aí, você vai pagar só 0,10, enquanto no IPCA+, você vai pagar 0,20 o tempo todo. Mas aqui se percebe que no começo é mais caro. E a nossa intenção, convenhamos, a gente quer fazer a marcação de mercado mais ou menos nesse período aqui, né? Uns 5 anos, talvez uns 6 anos, a gente quer fazer agora. Com a perspectiva que na próxima eleição talvez abaixe, ou a política econômica atual fique mais responsável, ou então entre alguém que seja mais responsável, e aí a tendência de queda da Selic, o próprio Banco Central tá indicando queda da Selic, e talvez a taxa de juros futura caia, vai impactar aqui. Então perceba que eu coloquei a alíquota de imposto de renda no primeiro ano de 17,5, que já passou lá os 12 meses, é 20% até 360 dias. Como que é? 365? É um detalhezinho, cara, de 5 dias você vai pagar bem menos imposto, né? Aí a partir de 2 anos é 15%, então fica um imposto igual para todos. E aqui eu coloquei, por exemplo, R$100 de investimento inicial. Inclusive, eu não sei se eu compartilho essa planilha para vocês, às vezes vocês vão ficar com dúvida na planilha, né? Às vezes é melhor nem compartilhar. Vou deixar aí na descrição, quem quiser baixar, baixa aí, pode fazer as alterações que quiserem. Perceba que agora eu tenho que pagar o spread, eu tenho que pagar imposto de renda e eu tenho que pagar a taxa de custódia, certo? Então, a taxa de custódia, ela é sobre o valor total investido. Por isso que apesar de ser 0,5, eu pago 500 pila, é caro. Aqui tá a preocupação do aluno. Será que vale a pena? Porque olha o tanto de taxa de custódia que eu vou ter que pagar aqui, ó. Se eu sacar lá no sexto ano, vou ter que pagar 4.500, porque é 0,5 ao ano. É caro pra caramba a taxa de custódia. Se eu saco lá no 30º ano, ó, vou ter que pagar 22 mil de taxa de custódia, porque eu tô sacando antecipado. Será que compensa? Então, a conclusão que a gente tem que chegar aqui é, pra compensar essa taxa de custódia mais cara, eu preciso ter uma rentabilidade bem mais alta do que no Tesouro IPCA mais 2050, que lá a custódia é metade, né? É 0,20, aqui é 0,5. Será que justifica? E aí a comparação que a gente tem que fazer é justamente sobre isso aqui. A custódia é sobre o valor total, mas o rendimento da oscilação da duration também é sobre o total. E aí, basicamente, eu vou dar uma simplificada para poder ficar fácil de entender, tá? Não é exatamente assim, mas só para você entender. O quanto em percentual a taxa de custódia, considerando que a gente vai sacar nos primeiros 10 anos, né, para ser a taxa de custódia mais cara, porque a partir disso vai ficar o mesmo preço do IPCA+, e aí não vai fazer diferença nenhuma. Aí já sabemos que o Renda Mais ganha. Mas se for sacar nesses primeiros 10 anos, será que em algum momento, será que o IPCA+ ganha? E aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer essa conta, ó. Quanto em percentual a taxa de custódia do Renda Mais é maior do que a do IPCA+. Então, a do IPCA+, vamos colocar aqui, ó, é 0,20%. A do Renda Mais é 0,5%. Então, considerando que o IPCA+, tem a taxa de custódia de 0,20 e o Renda Mais tem a taxa de custódia de 0,5, sabendo que essas taxas são só nos primeiros 10 anos, porque depois o Renda Mais vai ganhar de todo jeito, a gente tem que ver o quanto que, teoricamente, o Renda Mais tem que render a mais do que o IPCA+, para poder fazer sentido. Porque aqui a gente tem uma diferença de 0,30% sobre o patrimônio total de custo só pela taxa de custódia. Então eu vou pagar isso aqui a mais. Então, teoricamente, para poder fazer sentido, o título tem que render isso aqui a mais para quando eu sacar, eu pago essa taxa de custódia e ainda assim faz sentido. E você consegue perceber tranquilamente que os rendimentos do Tesouro Renda Mais, eles são tão mais altos, mas tão mais altos, principalmente se a gente coloca uma queda acentuada da taxa, né? Que essa taxa de custódia é inclusive justificável. Por que você acha que o Tesouro Direto cobra uma taxa de custódia mais alta, neste caso? Justamente pela possibilidade de alto ganho de marcação de mercado com a duration. Porque senão o Tesouro Direto, o pessoal lá da instituição chamada Selic, que é o Sistema de Liquidação e Custódia do Tesouro Direto, não cobraria uma taxa maior. Mas mesmo assim, mesmo cobrando a taxa maior, faz mais sentido para a marcação ao mercado o Tesouro Renda Mais. A gente consegue perceber que, imagina que a oscilação sobre o patrimônio total aqui foi de 142%, enquanto aqui foi de 58%. Aí você vai tirar todos os custos. Tira o custo da custódia, tira o custo do imposto de renda, tira o custo do spread, que basicamente imposto de renda e spread vai ser o mesmo nos dois. Então, levando em consideração aqui para poder fazer a diferença realmente, é só
só a diferença da custódia. Imagina, é 0,30% de diferença no primeiro ano, e isso aqui vai aumentando, vai escalando de maneira a juro composto, né? Porque é 30% nesse ano, mais 30% no ano que vem. Então vai ser 0,66 a mais de custo de custódia para o Renda Mais. No terceiro ano, vai ser 1% a mais de custo do Renda Mais sobre o IPCA+. A gente acumula esse 0,3 em 10 anos, vamos até fazer aqui ó, a conta numa calculadora de juros compostos, só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui uma calculadora de juros compostos, bem facinho aqui para você entender, tá? Basicamente vai dar 3%, mas só para mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui R$1.000, vamos tirar aqui aporte de zero, rendimento de 0,3% ao ano, né, que é o custo. A gente vai fingir que é rendimento, mas é custo. Durante 10 anos, quanto que vai gerar? Olha lá, dá 30 e 41, ou seja, então no final vai dar 3,041%. Percebe o quanto é pouco essa diferença? O quanto é pouco essa diferença? Mesmo acumulando ela durante 10 anos, vai ser 3% de custódia sobre o total. 3% de custódia sobre o total, tanto do juro quanto do seu patrimônio investido. Porém, perceba que se a taxa não tiver caído pelo menos 1 ou 2% durante esses 10 anos, ou sua provisão foi errada, né? Se ficou na mesma coisa aqui, realmente talvez não valha a pena. Mas se tem um reflexo pequeno aqui, pô, é 30% a mais de rendimento, entende? No final, nominalmente, você vai pagar mais taxa de custódia para o Renda Mais. Mas, em geral, nominalmente, você também vai ter mais resultado. Logo, vai fazer mais sentido o Renda Mais. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, vai ter que assistir essa aula aqui de marcação ao mercado, vai ter que se inscrever para ser membro para ajudar o canal ficar cada vez maior, ficar feliz, trazer mais vídeo dessa qualidade aqui para vocês. E aí lá dentro dos meses você vai ter a aula de duration que tá braba demais, mais 30 minutos de aula para você. E aí você pode fazer suas simulações, vou deixar disponível essa planilha aqui, vou deixar disponível a outra planilha aqui também, tá? E se você quiser criar outras planilhas ainda mais interativas, é só você criar e deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de olhar, beleza? Por isso que na minha carteira, isso aqui é basicamente uma continuação do Rumo ao 100K, né? Por isso que na minha carteira eu investi em Tesouro Renda Mais e não no Tesouro IPCA mais 2050, beleza? A minha perspectiva é que essa taxa caia, talvez aí 0,5%, 1% nos próximos 2, 3 anos, e já daria pra gente fazer uma marcação de mercado bem legal, né? Quase uns 40, 50%. E se precisar manter até o vencimento também, a gente mantém até o vencimento. Se Deus quiser, eu vou viver até os 130 anos, então ficar lá nos meus 86 anos, começar a receber essa rendinha aqui, tá bom demais da conta. E aí, uma dúvida que a galera tem é sobre percentual da carteira. O quanto que faz sentido você colocar em percentual da carteira nesse tipo de título? É um título que é arriscado, é um título que se não volatilizar a taxa, você vai receber ele muito lá na frente, para fazer resgate sem a variação da taxa vai ficar caro. Então, você tem que investir considerando que vai cair taxa, E eu diria que o ideal seria uns 5, 6% da carteira. Você pode usar a banda de desbalanceamento e usar de acordo com o Markowitz ou criar a sua própria. Eu criei a minha própria, que é o dobro ou metade. A metade, eu basicamente uso a mesma do Markowitz, só que o dobro eu uso o princípio do Peter Lynch, de não podar as flores antes da hora. Então eu deixo crescer um pouquinho mais antes de balancear. No caso, como a minha meta é 5%, eu posso subir até 10% se eu acredito que está em oportunidade. E na minha opinião, principalmente agora, que as ações já subiram. E o IPCA continua IPCA mais 7. Então você percebe, as ações já responderam a uma perspectiva de queda de taxa. O Renda Mais não. É os mesmos 7% que estava lá antes do Ibovespa subir 40%, entende? Então nesse momento, o que vale mais a pena? Investir em ações ou investir nesse tipo de título? Fundo imobiliário também que está descontado. Perceba que a gente sempre tem que buscar as oportunidades. A gente investiu muito em ação, muito em ação. Inclusive, no último aporte do Rumo ao 100K, eu investi numa ação específica que ainda estava descontada, mas você consegue perceber que a gente tem outras oportunidades. Por isso que o Kraken, que é o meu método de alocação, e não é porque é o meu método de alocação, né? Mas é porque eu sigo princípios de grandes investidores, diversificação com correlação negativa. Sempre quando você criar um método de alocação que tem diversificação com correlação negativa, você vai ter oportunidade de aporte. E se você tem um bom discernimento, um bom conhecimento teórico e um pouco de experiência, que esse aqui é o que mais vai demorar pra você conseguir, né? Porque esses outros dois você consegue na mentoria. Vai abrir daqui 6 meses, se você quiser se inscrever, fica esperto. A experiência demora um pouquinho. Eu mesmo não sou experiente o suficiente, já tem 10 anos que eu estudo isso, 5 anos que eu invisto. Não sou experiente o suficiente, o Warren Buffett diz que não é experiente o suficiente, mas você consegue perceber que nesses momentos fica um pouco mais claro cada oportunidade. Você consegue visualizar que hoje esse IPCA mais 7 é muito mais atrativo que o IPCA mais 7 de anteriormente, porque o IPCA mais 7 há 6, 8 meses atrás estava concorrendo em custo de oportunidade com as ações que valorizaram 20, 30, 40% já. O IPCA mais 7 ainda não. Então eu já tive um retorno investindo em ação que eu não teria no IPCA mais 7. Mas será que agora não é a hora? Eu quero deixar você refletindo e a minha tomada de decisão vai ser, sim, aumentando o aporte com calma nesses títulos, não preciso ter pressa, porque eu já tenho uma posição da carteira bem relevante. Eu vou aproveitar mais fundos imobiliários no momento, que ainda tem bons fundos imobiliários descontados, e volta e meia eu vou fazer um aportezinho aí no Tesouro Renda Mais, beleza? Ah, eu quero diluir
meu risco, Léo? Bom, pega o IPCA mais 2050. Você vai ganhar menos, com a volatilidade é menor, a duration é menor, você vai ganhar menos. Mas se alguma coisa der errado, o vencimento tá lá em 2050, né? Mais perto, daqui 20 e poucos anos. Lembra que você é premiado por risco, por isso que você é mais premiado com renda mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou completaço. Fique com Deus, papai do céu te abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo que será excepcional.